Queridos amigos e queridas amigas do canal Raciocínios Espíritas que nos acompanham, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje iremos estudar, como temos feito ao longo dos anos, na obra de André Luiz de uma maneira geral e na obra atual, Nos Domínios da Mediunidade de forma particular, iremos estudar mais um capítulo, Porque temos estudado capítulo por capítulo de toda a obra da coleção do espírito André Luiz. Hoje iremos abordar o capítulo 11 desta obra magnífica, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo que o autor espiritual denomina Desdobramento em Serviço. É o título do capítulo 11, sobre o qual iremos a partir de agora comentar. Vale a pena aqui a gente considerar que o termo desdobramento psíquico, desdobramento da personalidade, ou projeção astral, projeção psíquica, viagem astral, são todos termos que falam de uma mesma coisa, mas que não aparecem dessa forma na codificação. Essas expressões seriam utilizadas mais tarde por outros autores. E isso não tem nada de ruim, é claro, até porque na época de Allan Kardec havia um vocabulário que se falava e hoje a gente tem um vocabulário mais rico, Então há expressões que são usadas hoje para definir determinado tipo de conjunto, de fenômeno que na época não se tinha. E Allan Kardec, dispondo daquele vocabulário que ele possuía naquele momento, ele utilizou das melhores palavras, das melhores expressões, já que era um profundo conhecedor dos idiomas, das línguas, mas ele utilizou aquilo que estava ao seu alcance para poder explicar os fenômenos espirituais e as relações que existem entre o mundo da matéria e o chamado mundo dos mortos, O mundo dos espíritos. Bom, o termo desdobramento, portanto, não é um termo que está presente na obra kardeciana, a obra da codificação, como tantos outros termos que eu citei aqui a respeito desse fenômeno. Alguns que são termos antigos, alguns estão ligados a práticas orientais, já que é um fenômeno humano, o fenômeno do desdobramento, o fenômeno da viagem astral. Allan Kardec, na obra da codificação, chamou esse fenômeno de maneira sucinta, de maneira econômica, como ele gostava, como ele tinha esse estilo incomparável, esse estilo nobre dele, de definir as coisas do modo mais simples possível e de explicar as coisas de maneira mais clara, mais pedagógica e mais simplificada possível. Ele definiu essa ocorrência de emancipação da alma. Ele chamou de emancipação da alma. Dando, portanto, esse nome, Kardec, na verdade, abrangeu todo e qualquer tipo de saída parcial do corpo. O que significa dizer que ele não apenas está contemplando o chamado desdobramento abordado por André Luiz nesse capítulo, como outras formas de saída do corpo que não são essas do desdobramento. Kardec, em O Livro dos Espíritos, e mais tarde em outras obras ele vai voltar no assunto, ele vai receber do mundo espiritual a informação de que a emancipação da alma é um fenômeno que acontece toda vez quando o corpo relaxa e muitas vezes repousa, no caso do sono físico, toda vez que o nosso corpo adormece pelo sono físico, a alma relaxa os laços que a mantém no corpo e pode, com os laços mais relaxados, sair da matéria, se liberar parcialmente do invólucro corporal, da expressão material, e emancipar, portanto, e viajar e se movimentar na vida espiritual, sempre ligado, o espírito ligado ao corpo, porque essa ligação só se rompe por ocasião do fenômeno da morte. Allan Kardec também esclareceu que essa emancipação da alma tem vários tipos, vários níveis de intensidade, várias gradações. Ele chega a dizer, desde a experiência da dupla vista,
a visão psíquica à distância, e essa visão psíquica pode ser uma visão psíquica de visualizar fenômenos espirituais, visualizar coisas à distância que não são os olhos físicos que estão vendo, mas é a alma que se desprende, mesmo que ao se desprender não perca a consciência do corpo, né? Porque é isso. A emancipação é um nome econômico para uma quantidade imensa de fenômenos que variam de intensidade. Então, desde daquela saída do corpo que eu faço em concentração, meditando, Kardec vai falar do recolhimento, né? Da meditação, da oração, que às vezes eu saio do corpo, mas eu não saio a ponto de perder a consciência. Eu me elevo psiquicamente, mas eu estou ainda na matéria. Né? Até os níveis mais ostensivos, como é o caso do sonambulismo, como é o caso da catalepsia, da letargia, do êxtase, entre outros, que ele examina os vários subtipos, os vários modelos, né, os vários níveis de intensidade, né, de emancipação da alma, de desprendimento do corpo. Todos nós emancipamos durante o sono físico. Todos nós saímos um pouco da matéria durante o sono fisiológico. E dizem os espíritos que os sonhos são reflexo da atividade do espírito fora da matéria. Que em muitas ocasiões os sonhos são o reflexo, o desdobramento, as impressões que ficaram em nosso cérebro da atividade do espírito durante as horas da noite nas quais o corpo dele estava adormecido. Né? Então, é a emancipação da alma. Né? A rigor, quando a gente lê esse capítulo da obra O Livro dos Espíritos, a gente chega à conclusão, porque os próprios espíritos assim esclarecem, a gente chega à conclusão que a emancipação da alma, isso é, a capacidade de saída do corpo, não é uma faculdade mediúnica. É uma faculdade anímica. Eu, para sair do corpo, eu não preciso de outros espíritos. Para eu sair da matéria, eu não preciso do mundo espiritual. Eu não sou médium. Médium é aquele que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo material. E que passa um recado do mundo espiritual para o mundo material, de lá para cá. Sair do corpo, não necessariamente eu preciso dos espíritos, não necessariamente eu estou sendo auxiliado por espíritos, e não necessariamente eu estou passando nenhum recado. Então, a capacidade, a faculdade de sair do corpo, de desdobrar, de sair da matéria, não é uma faculdade mediúnica a rigor, é uma faculdade anímica. Porém, aí que está, quando eu saio do corpo e saio de uma maneira consciente, porque o desdobramento aqui que André Luiz está falando, o termo desdobramento ele usa para a emancipação da alma consciente, ou seja, o indivíduo sai do corpo, às vezes olha para o próprio corpo ali, se movimenta fora da matéria, trava contato com outros espíritos, e caso ele trave contato com outros espíritos e transmita esses contatos e essas informações que ele recebeu, que ele colheu, para o corpo físico, por meio do qual ele verbaliza, aí já se trata de um fenômeno mediúnico. A capacidade de sair do corpo não é mediúnico, é anímico. Mas quando isso ocorre, e ocorre um contato espiritual e uma transmissão de mensagem, aí já é mediúnico. Ivone do Amaral Pereira é um exemplo famoso, não apenas famoso, mas um exemplo nobre, um exemplo espiritual sublime de uma médium que era de desdobramento. A rigor, muitos livros que Ivone recebeu, muitos livros onde ela escreveu as informações do mundo espiritual, não era tecnicamente, rigorosamente uma psicografia. Aliás, ela vai admitir isso em Memórias de um Suicida, obra clássica da literatura mediúnica e talvez a obra-prima dela, onde ela esclarece, inclusive no prefácio, de que a rigor ela não psicografou. Ela viveu aquelas experiências fora do corpo, nas regiões do mundo espiritual que ela visitou em desdobramento, e ao voltar à matéria, ela escreveu inspirada, intuída pelo benfeitor espiritual, pelo autor espiritual. E ela conta também que Memórias de um Suicida ficou muito tempo guardada, uma obra que ficou anos guardada, e mais tarde, antes de publicar, Leon Denis resolveu fazer uma espécie de revisão doutrinária
colocando comentários, notas de rodapé na obra, porque a obra era informações que ela colheu de Camilo Castelo Branco, o escritor português, vítima de si mesmo ao dar cabo da própria vida. Escritor português esse que Ivone conheceu fora do corpo, na experiência dela de desdobramento, e trouxe as informações que ele lhe forneceu, e também que ela viveu no mundo espiritual, para o livro. Mas como Camilo Castelo Branco não era espírita, não era um espírito que conhecia profundamente o mundo espiritual, que tinha coisas que ele descrevia, mas ele não sabia explicar por quê, Leon Denis, espírito evoluído, espírito nobre, fez as explicações doutrinárias daquilo que Camilo Castelo Branco houvera feito em Memórias de um Suicida. Mas a rigor, Ivone não é uma médium psicográfica a rigor, é uma psicógrafa a rigor. A rigor é uma médium de desdobramento, onde ela vê de maneira nítida, de maneira impressionavelmente nítida, as experiências do mundo espiritual, volta à matéria sobre esse impacto e escreve, inspirada pelos espíritos, claro, mas escreve como reflexo daquela experiência que ela viu, que ela vivenciou, que ela presenciou fora do corpo. Nas obras Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, Ivone vai inclusive esclarecer sobre esse fenômeno que acontecia a miúde com ela ao longo da sua existência tão proveitosa, a sua encarnação tão rica de bênçãos, de frutos, de experiências positivas. Ora bem, o texto Desdobramento em Serviço, capítulo 11, vai abordar um dos médiuns da mediúnica que estamos examinando, que é um médium de desdobramento. E aí a gente vai ver a necessidade desse médium ali atuar naquela mediúnica especificamente, para determinados casos, porque toda faculdade mediúnica pode ser bem utilizada pelos bons espíritos. Basta o médium oferecer os recursos indispensáveis que tem a ver com a sua moralidade, com a sua preparação psíquica, com o seu estudo, com a mente equilibrada, e ele pode oferecer recursos positivos ao mundo espiritual. A gente vai ver aqui nesse capítulo que o médium Antônio Castro, que é o médium de desdobramento dessa reunião, foi utilizado para um tipo de comunicação mediúnica que era necessária a presença de uma mediunidade de desdobramento, ou seja, o médium ir lá, entrar em contato com o espírito para transmitir cá a comunicação mediúnica daquele espírito que não podia ir. Então isso é super interessante, né? A gente vê no capítulo 11, logo no início, André Luiz descrevendo o médium Antônio Castro, falando sobre a concentração dele, sobre a preparação psíquica dele, a aproximação de irmão Clementino que chegava para prepará-lo, magnetizando, aplicando passes, aplicando, portanto, recursos magnéticos. E aí, nesse íntere, Castro ali concentrado, adormeceu. Bem, esse adormeceu aqui, vale a pena aqui destacar, não é o adormecer que acontece com algumas pessoas invigilantes, tanto em palestra espírita como em reunião mediúnica, que estão cansadas, etc., e dormem na reunião mediúnica por conta da penumbra, da luz escura, e dormem na mediúnica, né, invigilantes, porque não é aconselhável. Isso daqui, na verdade, é uma concentração, os espíritos se acercaram dele, começaram a induzi-lo a sair do corpo, e claro, o corpo adormeceu, né, é diferente. Ora bem, nós vamos ver aqui o Castro, portanto, tendo o corpo adormecido, e André Luiz descreveu o fenômeno de exteriorização. Interessante essa expressão que ele usa, né? O médium sendo exteriorizado, né? O Castro sendo exteriorizado. O perispírito dele saindo, se liberando da matéria e se configurando em uma expressão apresentável, né? Dando uma ideia de forma, né? Lhe dando uma identidade. Então, nós vemos ali a experiência ocorrer, né? De uma maneira muito interessante. O André Luiz diz que ele sai do corpo todo esbranquiçado, como se fosse uma nuvem branca. Né? Claro que tem ali também a aplicação dos recursos magnéticos do mundo espiritual e também o seu ectoplasma,
que é a irradiação de fluidos específicos do médium para produzir o fenômeno mediúnico. Todo médium tem uma irradiação de ectoplasma, o que diferencia é a quantidade, a intensidade, né? O médium de efeito físico usa o ectoplasma para o efeito físico, a mesma energia utilizada para a psicografia e assim por diante. Então, os eflúvios se irradiaram, ele ficou em alguns minutos do lado do corpo físico. André Luiz diz que aparece o médium como se fosse André Luiz diz como se fosse uma duplicata do corpo físico, né? Na verdade é o corpo físico que é uma duplicata do perispírito, né? Ali a apresentação é perispiritual. André Luiz fala que o Antônio Castro estava com uma forma física muito mais desenvolvida do que o corpo físico, porque o perispírito tem características muito mais vivas, muito mais intensas do que o corpo material. O corpo material é uma dimensão densa do corpo espiritual. É uma dimensão densa, é um pálido reflexo do corpo espiritual. Então tudo no corpo espiritual de Antônio Castro era mais vivo, mais intenso, com maiores detalhes e com maior desenvoltura. Só que o diretor espiritual continuava aplicando ali intervenção magnética, né? E André Luiz diz que tinha o cordão vaporoso, né, que é o vínculo que mantém, um dos vínculos, né, que mantém o corpo ao perispírito, e o Castro estava tateante e assombrado enquanto o corpo físico dele descansava. E aí André Luiz diz assim, só que o perispírito dele se apresentava de maneira estranha, como uma espécie de cópia estranha de si mesmo. E aí André Luiz explica por quê. Porque ele diz o seguinte, que na configuração exterior do seu perispírito, além de apresentar uma forma um pouco desproporcional, um pouco desajeitada, um pouco desproporcional, além disso, parte do perispírito irradiava uma luz laranja, apresentava-se laranja, e uma outra parte, uma outra metade, uma irradiação azul, ou seja, ele diz que apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Aqui eu vou compartilhar com vocês somente uma consideração, eu não sei até que ponto procede, até que ponto isso daqui tem algum tipo de fundamento, né? Mas é só uma suspeita que eu divido com vocês, que é o seguinte: nas pesquisas de Kirliangrafia, fotografia Kirlian e outras experiências de fotografar a aura do indivíduo, que é a irradiação de fluidos compatível com o seu estado psíquico, com o seu estado emocional, a depender do estado emocional a gente irradia. Quando o indivíduo era muito apaixonado, quando o indivíduo estava muito apegado à matéria, quando o indivíduo estava com muitos conflitos, cultivando muitas paixões materiais, a sua irradiação apresentava-se em uma aparência de cores mais quentes, ou seja, vermelho, amarelo, laranja, cores mais quentes. Quando o indivíduo estava em prece, quando estava em paz, em serenidade, a irradiação das cores que a sua aura apresentava era de cores mais frias, azul, roxo, aquele tom do blue jeans, índigo, né? Aquele tom do blue jeans que é o índigo, né? Lilás, azul clarinho, azul escuro também. Então, cores mais frias. Isso é super interessante aqui, porque eu não sei se André Luiz está aludindo aqui a uma metade-metade, né? Metade azulada, metade alaranjada, ou seja, fluidos mais materiais, fluidos mais densos da matéria, e a outra metade, os fluidos do espírito, e essa mistura que se apresentava numa configuração estranha, diz André Luiz. E aí ele narra uma coisa muito interessante, que é Clementino começou a aplicar mais ainda operações magnéticas, intervenções magnéticas, e o Castro fora do corpo se sentia pesado em se movimentar. Depois das operações magnéticas do diretor espiritual da reunião mediúnica, que é Clementino, depois de muitas operações magnéticas, muitas irradiações, Castro recuou, começou a recuar,
E olha que coisa interessante, ele foi se recuando e foi se colocando de volta ao corpo físico. Aparentemente como se fosse voltar à matéria, recuar da tarefa. Mas não foi isso não. As irradiações do benfeitor espiritual foi de alguma forma diluindo aquelas energias mais pesadas e foi irradiando de tal forma que Castro foi voltando-se para a matéria, foi se justapondo ao corpo físico, foi se conectando novamente ao corpo físico, conectando vibratoriamente, não voltando à consciência, ele não voltou à consciência de encarnado. E depois de alguns minutos ali, desse contato, André Luiz vai dizer, o corpo carnal engoliu instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Ou seja, André Luiz não conseguia compreender como é que aquilo se dava, né, o que é que estava acontecendo, mas o que nós sabemos é que o corpo carnal engoliu, assimilou aquelas energias espirituais mais densas, aquelas energias espirituais mais... Aí eu coloco em dúvida aqui a minha hipótese, as energias alaranjadas, aquela vibração mais em tom alaranjado que o corpo carnal engoliu instintivamente, ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim, e eram essas energias que eram responsáveis pela forma irregular, pela aparência estranha, pela aparência deformada do Antônio Castro fora do corpo, do perispírito de Antônio Castro fora do corpo, em contato ali com os outros espíritos, né, e que apresentavam um perispírito de forma tão irregular. Então isso é algo super interessante a gente aqui considerar, né, essa curiosidade aqui. E aí nós vemos que quando ele recuou, fruto das energias de Clementino, é como se Clementino, com as operações dele magnéticas de vibração, fez com que as energias mais densas forem concentradas para serem devolvidas ao corpo material, devolvidas ou encaminhadas, enfim. Mas aqui a gente vai ter explicação disso mais adiante, né? Então, André Luiz não entendia, e Hilário possivelmente também não entendia. E aí André Luiz vai dizer, desde aquele momento, quando ele se justapôs, assimilou as energias, ele voltou com um porte perispiritual que ele era característico, a aparência que ele era característico, né? E sem qualquer deformidade, leve, mais ágil, sem se sentir mais pesado, embora continuasse conectado ao corpo físico, né? Pelo laço ali perispiritual, ele continuava conectado. Mas o próprio laço, diz André Luiz, parecia mais adelgaçado, ou seja, parecia mais fino, menos denso, e mais luminoso, à medida que Castro, em espírito, se movimentava em nosso ambiente. Ou seja, à medida que ele se movimentava, o laço também ficava mais sutil, mais tênue. Então, super interessante essas informações de André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade é uma obra realmente fabulosa, super interessante. E aí, tanto Hilário quanto André Luiz ficaram curiosos e Aulus explicou dizendo assim: com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável
a colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, a princípio, ele não foi convenientemente esterilizado, mas com o auxílio do benfeitor, ele conseguiu esse desdobramento mais pleno e consciente. Por quê? Porque os eflúvios mais materiais foram, portanto, assimilados pelo corpo. O perispírito estava revestido desses eflúvios, que Aulus diz que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico. Então, o duplo etérico, olha só, o duplo etérico, André Luiz, ou melhor, Aulus, né, e André Luiz está por meio de Aulus definindo como um conjunto de fluidos que pertence ao perispírito. A expressão perispírito, Kardec usou também de maneira econômica para designar o elemento entre o corpo e o espírito. Só que a gente sabe, até por meio de André Luiz, da sabedoria oriental, que esse perispírito é feito de camadas. A sabedoria oriental chamava de corpos astrais, vários corpos. Ou a gente pode chamar de fluidos, né? É feito de várias camadas. As camadas mais densas, que são aquelas mais próximas da matéria, com a qual há uma comunicação com a matéria, e as camadas mais sutis. Aqui uma hipótese minha que eu vou levantar também, baseada nas obras de Jorge André, o psiquiatra, que escreveu tanto sobre o perispírito e sobre o duplo etérico. A minha hipótese é o seguinte, que quando os espíritos dizem a Allan Kardec que quando vai reencarnar, o espírito toma emprestado o seu invólucro espiritual, fluídico, com o qual ele vai habitar no corpo daquele planeta, né? E quando ele vai reencarnar, portanto, ele se veste de um perispírito compatível com aquele planeta. A minha impressão é que os espíritos da codificação, quando falam sobre isso, estão falando sobre o duplo etérico. Por quê? Porque o perispírito em si é o corpo espiritual que acompanha o espírito em qualquer encarnação. E em qualquer planeta é o perispírito que dá forma. Então, são os elementos ali do corpo mental, né? Os fluidos sublimes que acompanham o espírito, por meio do qual tem a memória, né? Memória das encarnações e assim por diante. Não pode ficar se desfazendo, porque senão perderia a memória. Como é que é isso? Né? E entre outras coisas. Então, tem um elemento que é um elemento mais permanente, persistente. Mas talvez esse corpo espiritual que o espírito se veste quando vai encarnar é o duplo etérico. Porque na obra da codificação, seja o duplo etérico, seja camadas mais sutis, Kardec sempre chama de perispírito. Ele dá um nome econômico para designar essas várias camadas. E na verdade ele dá um nome econômico para juntar todas elas em uma coisa só. Mas mesmo que para chamar o duplo etérico, ele chama de perispírito. Essa é uma hipótese minha, tá? Não é uma coisa clara na codificação, mas eu deduzo isso na leitura da codificação. Pode ser que não seja. Bom, a gente sabe que o duplo etérico é, digamos assim, o elemento mais denso do perispírito, que está em contato direto com o mundo material, com o corpo. É o duplo etérico responsável por uma série de fenômenos na biologia nossa. É provável, aqui como hipótese, é provável que ele seja, inclusive, que esteja em atuação junto com o DNA no momento da programação reencarnatória. É a dimensão do duplo etérico que interfere, que manipula os genes e cromossomos, né? E na verdade, os genes e cromossomos pode ser pelo perispírito, pela entidade espiritual como um todo, né? Porque ele está reencarnando, corrigindo essa informação. Mas o duplo etérico é a parte do perispírito mais densa, mais material, que está em contato mais direto com o corpo físico. É no duplo etérico que tem os fluidos ectoplásmicos, os fluidos chamados animalizados, que o médium utiliza para o fenômeno mediúnico. É no duplo etérico. E é no duplo etérico que a gente tem o fluido vital. O fluido vital é esse responsável pela nossa encarnação. À medida que a gente envelhece, que desgasta, esse fluido vital vai se desgastando. Provavelmente aqueles que vivem uma vida sensualista, aqueles que antecipam a morte pelo autoextermínio, aqueles que desgastam a matéria pelos excessos e desencarnam antes, ficam vivendo as sensações do corpo, como aconteceu com André Luiz.
sensações do corpo como se estivessem vivos ainda, vivos atos, né? Como se estivessem encarnados, sentindo tudo por causa do duplo etérico. Porque ainda cheios de duplo etérico, cheios de fluido vital, estão carregados, estão saturados, estão ainda impregnados dos fluidos mais densos da matéria, aqueles fluidos responsáveis pelas sensações no campo material. Então, tudo isso tem a ver com o duplo etérico, essa camada mais densa, né? Cujos fluidos foram assimilados. Então, o que é que o mentor está dizendo? Está dizendo que o duplo etérico ficou com o corpo. O duplo etérico de Castro ficou no corpo. Fora da matéria, em emancipação, ele não precisa de duplo etérico. Quando o espírito desencarna, ele não leva o duplo etérico. O duplo etérico se dissolve. Então, com essa manipulação, digamos assim, o espírito está mais livre fora da matéria e, portanto, mais pleno e mais em condição de vivenciar um desdobramento consciente. Melhor dizendo, sem o duplo etérico, o espírito provavelmente já está em um desdobramento mais liberto, mais pleno, e provavelmente já é mais viável, provavelmente não, com certeza é viável, ou é automaticamente um desdobramento já consciente, sem o duplo etérico. Então isso é super interessante, é super importante aqui, que é o que André Luiz está aqui falando, né? E vamos em frente entender mais sobre isso. Hilário fala sobre exteriorização da sensibilidade, né? E aí Aulus tem um comentário super interessante aqui, né? Que caso alguém ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física. Porque o vaso somático prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação, né? Ou seja, se o perispírito aparecesse e alguém quisesse agredir, sentiria a dor no corpo, como aconteceu com os fenômenos de materialização. Quantas experiências em que o espírito foi, digamos assim, agredido ou foi tocado e o médium sentiu como uma conexão de ligação com o perispírito dele, né? Em emancipação. Porque em todo fenômeno mediúnico há uma espécie de emancipação. Isso é outra coisa interessante para a gente considerar, né? E aí André Luiz fala sobre a apresentação desses espíritos. Ou melhor dizendo, a apresentação desse médium fora do corpo. Como é que ele estava apresentado? E aqui há considerações muito interessantes. Porque ele diz o seguinte, que o médium fora do corpo não tinha o costume azul e cinza de que estava vestido no recinto. Ou seja, o roupão, o costume cinza e azul que ele vestia no corpo físico não aparecia em termos de vestuário, de vestimenta, nele perispiritualmente. O que aparecia, como diz aqui André Luiz, era um roupão esbranquiçado, o ectoplasma, né? E inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés e dentro do qual se movia deslizante. Interessante que Ivone Pereira, quando fala sobre esse assunto, se não me falha a memória, em Devassando Invisível, e ela tem um capítulo sobre a apresentação dos desencarnados, a aparência dos desencarnados. Ela fala que quase sempre não via os membros inferiores dos espíritos que ela visualizava, né? Interessante aqui essa confirmação que André Luiz traz aqui, né? Ocultando-lhe os pés, né? E aí Aulus diz assim: nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. E aí continuou: Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseja,
considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende irrefletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, Castro ainda é iniciante, ele precisa ainda avançar mais. E por isso ele aparece assim, com esse roupão esbranquiçado. Caso ele já tivesse maior domínio de si mesmo, caso ele já tivesse uma moralidade mais adiantada, caso ele já tivesse mais experiência na prática mediúnica, ele sairia do corpo e plasmaria o perispírito, já que o perispírito é subordinado ao pensamento. O perispírito é um corpo plástico, se molda de acordo com a vontade do espírito, se amoldaria ao pensamento de acordo com a vontade do espírito, né? E aí ele diz o seguinte: se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Olha só, à medida que o espírito evolui, ele consegue ter essa facilidade de imprimir na sua aparência o aspecto que deseja. A gente viu, por exemplo, Emmanuel aparecendo durante a trajetória da mediunidade de Chico Xavier, aparecendo a Chico Xavier naquela aparência do senador Públio Lentulus, senador romano, uma das encarnações de Emmanuel. Mas depois daquela encarnação, ele teve várias outras. Por que ele não apareceu com as outras aparências? Porque ele escolheu aparecer com aquela aparência. E ele explicou que foi na encarnação como senador Públio Lentulus que ele teve as suas quedas, que ele teve os seus fracassos, e que ele gostava de apresentar assim para lembrar-se das suas quedas. Olha só, era um símbolo, né? Joana de Ângeles, que aparecia sempre como uma abadesa, uma freira, né? Com uma aparência, um aspecto de freira, a chamada abadesa Joana Angélica de Jesus, e em alguns momentos aparecia com a aparência de Juana Inês de la Cruz, que foi uma outra encarnação dela, né? E já apareceu na aparência de Clara de Assis, Adivaldo Franco. São aparências, né? São aspectos que é possível ali se manifestar, né? Aparecer. Então, mas essa escolha, essa autonomia do espírito, são para espíritos que já governam a si mesmo, que já têm um domínio maior. Espíritos inferiores, aí o perispírito se altera de acordo com a sua moralidade. Espíritos que odeiam, que cultivam muita culpa, o perispírito se deforma de acordo com aquele padrão de pensamento, eles não conseguem mudar assim facilmente, né? No caso do Antônio Castro, ele não era um espírito ruim, que estava odiando, etc., mas ainda não tinha o domínio fora do corpo físico, mental, sentimental, emocional, ao ponto de dominar a si mesmo e ter esse tipo de experiência de alterar a aparência como lhe quisesse, como lhe aprouver. E aí André Luiz faz uma pontuação, uma observação muito inteligente, muito importante para esse capítulo. Ele diz assim: sim, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, o desenho que o espírito quer imprimir na sua aparência, esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Olha só o que o André Luiz está falando. Está falando que não é assim, como se fosse uma vestimenta que troca a toda hora. Que o espírito imprime uma aparência. A aparência de determinada encarnação, a aparência que ele quiser. Aqueles mais apegados, eles nem lembram das outras encarnações. Nem lembram. Imagine, eles nem lembram de outras encarnações para voltar à aparência de outras encarnações. Ele fica mesmo com a personalidade da última encarnação e a aparência da última, né? Às vezes, a depender do apego material, com as marcas da doença ou da violência que levou ele à morte do corpo, sentindo ainda como se no corpo estivesse, né? Então, e aí a gente vê aqui André Luiz fala sobre isso, né? Sobre essa coisa de que não dá para comparar uma roupa que você tira a bota, também não é assim. E não é a aparência que o desencarnado, que o espírito imprime, é uma aparência fisiológica, não é necessariamente em relação ao vestuário.
Não é comparável ao vestuário em nosso plano. E aí, Aulus dá uma explicação maravilhosa. Ele diz assim: de modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já a conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma por algum tempo se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. Olha a metáfora que ele faz. O homem tatuado tatuou, ele escolheu tatuar, ele durante um bom tempo, a não ser que ele retire, mas durante um bom tempo ele vai ter aquela tatuagem. E nessa tatuagem, com essa tatuagem, ele vai colocar roupa que seja compatível ao meio social, às experiências que ele vivencia. Da mesma forma, o espírito, com seu nível evolutivo, é como se ele tivesse uma tatuagem. E nesse nível evolutivo, ele imprime uma aparência de acordo com esse nível, de acordo com essa condição. E, a depender da condição, ele pode alterar de aparência no limite que lhe é próprio. No limite que é possível. E claro, com a força do pensamento, ele pode trajar uma aparência de vestimenta de acordo com essa tatuagem que ele tem. Ou seja, de acordo com essa condição evolutiva que ele tem. Olha a metáfora de André Luiz. Então, não é necessariamente igual a trocar de roupa toda hora, tá? E a qualquer roupa que queira. Tem uma subordinação ali à elevação, à conquista evolutiva. E sorriu, acrescentou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseja. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência, entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados. E por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a cultura, assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto. Olha só o que ele está dizendo. A educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Ou seja, os espíritos têm apresentações. Os espíritos possuem vestimentas e apresentações muito próprias. Então isso é uma coisa bacana, é uma coisa importante de a gente considerar. E há um automatismo para irradiar essas apresentações. Eu me lembro de Joana d'Arc, quando estava sendo questionada rudemente pelos seus perseguidores no tribunal que levou ela mais tarde. Ela já estava condenada antemão, ela sabia. E aí um deles diz assim: mas você vê Santo Agostinho, você vê São Miguel, você vê os santos da Igreja Católica, você vê os vultos do cristianismo, que ela tinha uma mediunidade formidável, que visualizava Santa Catarina, Santa Margarida, Santo Agostinho. E aí perguntou para ela: e você por acaso vê eles como? Você vê eles nus ou vê eles com roupas? E aí Joana d'Arc respondeu: vejo eles vestidos. Mas como vestidos? Como é que no céu eles estão vestidos de roupa? E aí Joana d'Arc disse: e você crê que Deus, que veste até os pássaros de plumas
não teria material para vesti-los também no céu? Olha só a resposta que ela deu em plena época de grande ignorância em relação ao perispírito. Será que Deus não teria condição de vesti-los? Então, é mais ou menos isso daqui que a gente está vendo aqui André Luiz considerar por meio, né, desse episódio. E aí a gente entra no final do capítulo, já entrando no final do capítulo, quando fala da experiência do médium já desdobrado, fora do corpo, viajando no mundo espiritual, já mais à vontade, fora do corpo, assessorado por Clementino. E é interessante que colocaram um capacete, né, em forma de antolhos, né, 2 guardas colocaram um capacete para que ele pudesse volitar, né. E o benfeitor diz: Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa de instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação. Ou seja, para que ele fora do corpo não observasse tanta coisa no plano espiritual, porque é tanta coisa rica, tanta coisa interessante, que se ele for ali começar a observar tanta coisa no mundo espiritual, ele vai dispersar o foco da tarefa dele. Então colocou um capacete para ele ficar focado naquilo que ele precisa focar. Né? Porque o mundo espiritual é riquíssimo, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Aí André Luiz fala sobre que Castro estava plenamente desdobrado, né? Plenamente fora do corpo, capaz de volitar, e começou a volitar, né? Alçar voos ao espaço, né? E aí eles viajaram, eles se deslocaram na direção de uma região do plano espiritual. E aí, à medida que ele ia se deslocando, o Castro começou a falar: estamos entrando por um local X, Y, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou com muito medo, que local é esse? E no corpo físico, na mediúnica, ele verbalizava isso. Como se, ligado ao corpo físico por um aparelho radiofônico, um aparelho radiofalante, ele emitisse o som que se transmitisse e chegasse até a mediúnica. E ele verbalizasse aquilo através desse aparelho radiofônico. Ele radiava, né? Então ele falava: eu tenho medo, tal, e no corpo físico ele: eu tenho medo, tal, ele descrevia: eu estou aqui, eu estou assim, eu estou fazendo isso, eu estou vendo isso, estou visualizando aquilo. Ele foi descrevendo o que acontecia com ele no plano espiritual durante a viagem, né? Durante essa discussão, e os encarnados da mediúnica estavam ouvindo aquilo. Raul Silva, inclusive, que é o doutrinador, que é o dirigente, né? Vai ouvir aquilo, vai receber aquela abordagem, vai ficar ali dialogando. Às vezes o doutrinador dialoga com o médium de desdobramento. Se concentre em tal coisa, veja isso, não tenha medo, estamos aqui com você, vai em frente, né? E aí, em determinado momento, o médium começou a ficar com medo, querendo voltar ao corpo. Quero voltar. E aí Raul Silva, inspirado pelo mentor da reunião mediúnica, fez uma prece. E essa prece irradiou de bênçãos de tal forma que alcançou o médium. A ponto de ele dizer assim, quer ver? Sim, meus amigos, a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício, estou reconfortado, vou avançarei. E aí, Aulus diz: raros os espíritos encarnados que conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviços edificantes fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão, em desacordo com seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Olha só o que ele vai dizer. Que alívio, rompemos a barreira de trevas, a atmosfera está embalsamada de leve aroma. Oh meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira, como está diferente, mais moço, muito mais moço. E aí ele entra num estado de lágrimas copiosas, de pranto, começa a chorar, começa a emocionar. E emociona todo mundo da reunião mediúnica, inclusive Raul Silva, inclusive André Luiz e os benfeitores ali presentes. Por quê? Oliveira
era um participante da mediúnica, alguém dedicado ao bem. Pela descrição, era alguém realmente dedicado à tarefa do bem, ao serviço espiritual, era caridoso e havia desencarnado recentemente. Aí você começa a entender o porquê a necessidade de desdobramento ir lá. No caso do Oliveira, ele estava desencarnado recentemente, não podia ser deslocado para a sessão mediúnica, estava num local feliz da espiritualidade, mas mesmo estando num local feliz, ainda estava se recuperando do fenômeno da morte. Estava ainda em convalescença, não podia se fazer presente na mediúnica. A morte é uma grande cirurgia, uma cirurgia de grande porte que retira o espírito do corpo. E é claro que há um período de adaptação do espírito fora da matéria, depois da liberação em relação ao corpo. São raros os espíritos que desencarnam e já imediatamente podem se movimentar no plano espiritual. Então ele estava em convalescença, se recuperando. Por isso ele não podia se fazer presente na mediúnica para se comunicar lá. O que é que aconteceu? O médium de desdobramento foi levado até essa região do plano espiritual para entrar em contato com Oliveira. E à medida que ele foi falando, foi dialogando, que felicidade, Oliveira, meu amigo, que saudade de você, porque razão teríamos ficado assim sem a sua cooperação. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. E aí ele conversa com o Oliveira e as pessoas da mediúnica estão ouvindo esse diálogo. Na verdade estão ouvindo só ele falar, só o médium Castro está falando, Oliveira, meu amigo, tal, e o pessoal da mediúnica está ouvindo ele verbalizar isso. Até que em determinado momento, aí que está, como essa faculdade de desdobramento se tornou, nesse caso, até uma incorporação, até uma psicofonia. Aulus fala sobre Oliveira, quem foi Oliveira, né? E aí em determinado momento, o Castro diz assim, abrace-me sim, querido amigo. Estou pronto, direi o que você deseja, fale e eu repetirei. Me abrace, direi o que você deseja, fale e eu repetirei. E aí quando ele abraça, quando ele se aconchega mais a Oliveira, ao espírito, ele entra em transe. E aí à medida que o Oliveira fala para ele, ele assimila e transmite ao corpo. E aí se torna um fenômeno de incorporação, um fenômeno de psicofonia. E aí, nessa ocasião, né, nessa situação, o Oliveira dá uma mensagem muito bonita e profunda, né, um companheiro da mediúnica, dá uma mensagem muito bonita e profunda sobre a sua permanência no plano espiritual, a sua condição, o seu estado, falando das bênçãos, né, de ter feito bem, mas que todo o bem que ele fez foi diminuto, foi pequeno em relação à misericórdia divina, às bênçãos que ele recebia, né, e que tudo vale a pena para fazer o bem. Ele dá uma mensagem muito bonita, né, de reflexão para todos nós, né? Vale a pena ler a mensagem na íntegra, porque aqui eu tô falando de maneira assim mais geral, né, de maneira mais por cima. E aí, depois da comunicação, Castro se cala, se silencia, e André Luiz diz que vê ele em espírito voltando ao corpo e sendo encaixado de novo à matéria até que abre os olhos e recobra a consciência, né? Recobra ali a experiência da consciência objetiva. André Luiz ainda diz assim, como quem desperta de um grande sono. Acordou na esfera carnal, como quem, esfregando os olhos, como quem desperta de um grande sono. O desdobramento em serviço estava estava finalizado, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Que capítulo! Que capítulo cheio de lições! Que capítulo rico de considerações e de reflexões doutrinárias para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 11 de Nos Domínios da Mediunidade, Desdobramento em Serviço. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos.